Bom, hora de virar a página, vamos para o noticiário dos clubes aqui no Bate Pronto, começando pelo Flamengo. Luiz Araújo e Arrascaeta tiveram a mesma lesão, porém com graus diferentes. O brasileiro de grau 3, o uruguaio de grau 2, ambos avançaram na recuperação e já fizeram atividades no campo. Arrascaeta e Luiz Araújo foram a campo no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira, participaram de atividades na academia e ainda não fizeram trabalho com um grupo, mas o passo dado já foi celebrado aí pelo departamento médico do Flamengo. Tanto Arrascaeta como Luiz Araújo também fizeram atividades no gramado no último sábado. O uruguai, inclusive, esteve no Ninho domingo de folga para continuar o tratamento. Então, mesmo na folga, o Arrascaeta compareceu ao Ninho do Urubu para dar prosseguimento aí, ao tratamento, se recuperar para essa final contra o São Paulo. E de acordo com a apuração do GE, apesar da evolução, o Flamengo ainda considera internamente muito difícil a participação no jogo de ida contra o São Paulo. Para a partida no Morumbi, o segundo e decisivo duelo, aí sim as chances aumentam, né? O Flamengo pode ter essa dupla Luiz Araújo e Arrascaeta. Então a gente está falando aqui de um Flamengo que está trabalhando nos bastidores para contar com essa dupla, que é muito importante, ainda mais o Arrascaeta, jogador que cresce em momentos decisivos, cracaço de bola. O que esperar então de um Flamengo que ainda não tem essa certeza do Arrascaeta em campo? Muda muito a forma de jogar desse time do Sampaoli, Mauro César. O que falar dessa possível ausência do Arrascaeta? O Flamengo venceu o Botafogo, líder do campeonato, sem o Arrascaeta, né? Sem o Luiz Araújo, já estavam machucados e acho que o Flamengo não tem... Acho muito difícil o Arrascaeta ter condições de jogo, né? Parece a primeira partida, talvez a segunda. E muito arriscado colocar um jogador que vem treinando pouco, agora que voltou a fazer atividades mais de campo, uma lesão muscular. Então, assim, além das finais, você tem um restante de temporada. Coloca o cara para arrebentar de vez, não sei se faz sentido. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que... Eu não acredito muito que ele vai jogar. Eu acho que, na verdade, o Flamengo começa a vazar essa possibilidade para confundir o adversário, para deixar o São Paulo na dúvida. Joga, não joga, como é que vai ser? Se bobear, até relaciona para o jogo, põe no banco e o cara não pode jogar. Sabe? Ou relaciona para o jogo e não vai nem para o banco na hora para criar uma dúvida, porque evidentemente muda, né? Bastante, né? A formação do time é outra, e o Dorival vai ficar pensando, com Arrascaeta ou sem Arrascaeta? Eu acho difícil, pela contusão que teve, pelo prazo muito curto, mas, de repente, ele consegue repetir aquilo que fez na Libertadores de 2019, quando também parecia carta fora do baralho, para o jogo de volta contra o Grêmio, ele e o Felipe Luiz, e os dois jogaram no Rio de Janeiro, naquele famoso jogo 5-0. Eles sentiram lá no jogo de Porto Alegre que foi 1-1, e houve um intervalo aí de umas 3 semanas, né, entre um jogo e outro. Eles se recuperaram. E um período parecido com esse agora, mas acho que antes de qualquer coisa, o Flamengo tem que pensar no time sem ele, porque a priori ele não joga, nem ele nem o Luiz Araújo. E o Flamengo venceu o Botafogo jogando sem o Arrascaeta. Eu acho que é a partir daí que o Flamengo tem que passar a pensar nesse jogo. Eu acho que parte desse time, né? Desse esboço de time, que foi o que venceu o Botafogo no último jogo lá no Engenhão. A gente falando aí desse Flamengo, Bruno Prado, a tendência é que Arrascaeta e Luiz Araújo não participem do primeiro jogo, né? Os dois estão trabalhando aí intensamente para poderem participar, ter a mínima condição de jogo, mas muito difícil. O que falar da ausência desses dois nesse primeiro jogo contra o São Paulo? Interfere na maneira de jogar desse time do Sampaoli? O Flamengo não tem um jogador com as mesmas características do Arrascaeta, então joga-se de outra maneira, com outras opções. Ele pode fazer um meio-campo ali com 4 jogadores, tipo Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson e 2 atacantes, ou Everton Ribeiro entrando aí no meio, que ele tem ficado na reserva, contra o Botafogo foi reserva, ou até 3 atacantes, né? Teve um jogo treino aí com o time da 5ª divisão, e é claro, era um jogo treino, mas ele, pela escalação que deram aí, jogou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique no jogo treino. Pode ser também uma coisa que ele está observando para esse jogo, uma possibilidade. O Flamengo tem elenco para montar um time forte, mesmo sem o Arrascaeta. O Flamengo é o time que tem mais opções de jogadores. O problema é que o time, independente de quem está jogando, não joga bem com regularidade. O Flamengo tem altos e baixos, vem de um bom jogo com o Botafogo, mas faz jogos muito ruins. O mesmo Flamengo que ganha do Botafogo no Engenhão, que ganha do Atlético em Belo Horizonte, que ganha do Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, ele empata com o América em casa, ele empata com os reservas do Inter em casa. É um time que perde Cuiabá, toma 4 do Bragantino e 3 do Cuiabá, perde de 3 do Cuiabá e de 4 do Bragantino.
Então o Flamengo já teve jogos bons esse ano, como eu falei, fora de já ganhou de Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, já ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba, nem foi um bom jogo esse, mas ganhou lá em Curitiba na Copa do Brasil, ganhou do Fluminense na Copa do Brasil e tomou 4 na final do Carioca do mesmo Fluminense, ou seja, um time que tem um desempenho assim, oscila demais, tem jogos péssimos e jogos muito bons no ano. Então não dá para saber como é que o Flamengo vai jogar essa final, mas que tem condição, tem elenco para montar um time forte, mesmo desfalcado do Arrascaeta, tem. O que faz falta é o talento do Arrascaeta, claro, ele é um cara diferente, ele é um cara que num jogo decisivo ele pode resolver o jogo, ele é um dos jogadores mais talentosos que atuam aqui no Brasil. Mas a principal expectativa é ver como é que esse Flamengo vai se comportar. É o mesmo time, como eu falei, que ganha jogos difíceis e que toma goleada do Bragantino e do Cuiabá, né? Vampeta, Flamengo sem Arrascaeta e Luiz Araújo. O Mauro até citou, contra o Botafogo mesmo, vitória que parece que aumentou a confiança do time. O Flamengo vinha sendo muito criticado. O Flamengo sem o Arrascaeta fez aquele grande jogo, né? Conseguiu a vitória contra o líder do campeonato. E agora numa decisão contra o São Paulo de Copa do Brasil. O que falar desse Flamengo sem essas duas peças, Luiz Araújo e Arrascaeta? Então, no amistoso que teve, né, que você deu até a escalação, a cavalaria, né? Foi Felipe Luiz na esquerda e Pablo na zaga, né? Foi Pablo e Léo Pereira. Isso, contra o time o campeão da 5ª divisão do Rio. Mas teve 2 semanas aí para treinar, até para recuperar. Você falou aí, o Arrascaeta já deu volta no campo, o Luiz Araújo, né, um plantel que é muito forte. Teve 2 semanas para treinar e melhorar o condicionamento físico também, né? Fisicamente também. Você deu a escalação com Thiago Maia e Gerson, né? Tem o Everton Ribeiro ali, né? 3 atacantes lá, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O primeiro jogo no Maracanã, a gente não sabe. São Paulo, você nunca sabe assim quem é que ele vai escalar, né? Porque ele não repete escalação, teve 2 semanas para treinar, de repente esse jogo treino foi essa escalação, para o jogo do final de semana contra o São Paulo, outro que é a decisão. Mas o importante é que teve 2 semanas, tanto Flamengo como São Paulo. São Paulo não jogou contra o Curitiba também, né? O São Paulo até um pouco mais, né? Porque não teve esse jogo. Não teve esse jogo contra o Curitiba. Mas não se sabe. Eu gosto sempre de ver assim um dia antes a cavalaria. O time que você citou do Flamengo entrou nesse jogo treino com o Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Esse foi o time do Flamengo nesse jogo treino. Aí no jogo treino você muda, daqui a pouco entrou o Everton Ribeiro, deve ter jogado os outros jogadores. Geralmente é assim, né? Jogo muda, treino, né? Primeiro tempo é um time, segundo tempo é outro time. E aí define para a final, né? Uma coisa na final que a gente sabe que é certo é que o Bruno Henrique vai estar. De titular. E esse é o melhor jogador do Flamengo atualmente. Aí você pega o Bruno Henrique titular. Agora você não sabe se o Gabigol ou o Pedro vai jogar, ou se vai jogar os dois. É o São Paulo. O Gabigol nesse jogo treino, inclusive, marcou um hat-trick, 3 gols na conta de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não chegou nem a sair do banco no duelo contra o Botafogo, né? O último jogo, a partida mais recente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, antes dessa data FIFA, antes dessa parada. Aí na escalação teu papo pode ser que o Davi Luiz não tenha jogado para um incômodo. Sim. Também aproveita para recuperar os caras, né, nessa semana. Fabrício Bruno. É o Flamengo que entrou com o Rossi e tem até a possibilidade do Matheus Cunha começar jogando. O Flamengo só pede 2 jogadores na data FIFA, né? Que é o Pulgar e o Matheus Cunha, né? Isso. Mas como o segundo jogo da Seleção Olímpica foi cancelado por conta do terremoto lá no Marrocos, o Matheus Cunha já retornou ao Brasil e, inclusive, já se fala aí da possibilidade do Matheus Cunha entrar contra o Atlético Paranaense no time titular. Tinha aquela expectativa pelo Rossi, né? O Matheus Cunha já antecipou seu retorno, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e deve ser o goleiro, o Kaique me fala, ele treinou ou não, Kaique? Já treinou, inclusive já treinou com o Flamengo. O Chile enfrenta a Colômbia, né? Isso. Tem o Pulgar. Isso. Lá. E fica então essa dúvida se o Pulgar volta a tempo, né? Acho que não, muito em cima, né? Muito colado um jogo no outro, né? Não, ele joga hoje. Joga hoje. Chile, né? Amanhã ele tá aí. O treinador costuma dar aquele descanso. Né? Eu tô falando pra final. Tô falando pra final. Ah, não, pra final sim. Pra final, sim. Você estava falando do Campeonato Brasileiro. Não, pra final. Você estava falando do Campeonato Brasileiro. Pra final. Pra final, sim. Pra final, com certeza vai o Pulgar. Mas o Matheus Cunha tem essa possibilidade de jogar contra o Atlético, já treinou hoje com o grupo do Flamengo, teve o seu retorno antecipado.
a logística, né, foi toda alterada aí por conta do cancelamento desse segundo jogo que faria a seleção olímpica. Então, o Matheus Cunha está de volta. O Rossi, na última sexta-feira, completou 70 dias como jogador do Mengão, mas até o momento não estreou com a camisa rubro-negra. Então, tá aí, acho que era a chance, né, vamos ver, né, que o São Paulo gosta de mexer muito na escalação, mas é a chance do Rossi entrar nessa partida pelo Campeonato Brasileiro, Mauro César. 70 dias já como jogador do Flamengo, ainda não estreou, não foi utilizado, e o Matheus Cunha teve o retorno antecipado, tal, a gente sabe, mas é a chance do Rossi, né, pelo menos mostrar alguma coisa nesse time rubro-negro. Eu acho que ele vai jogar nessa partida. Pelo menos essa era a expectativa ontem no clube, né? Ele vem treinando, o Matheus estava viajando, voltou agora. Eu acho que dessa vez o Rossi deve ter uma oportunidade. Já está demorando muito, né? Porque amanhã pinta uma situação de uma emergência e o cara nem entrou em campo ainda, né? Um goleiro que foi contratado para ser titular, brigar pela posição. Eu acho que o Matheus Cunha é um goleiro jovem, promissor, tem feito boas atuações, mas não vejo no Matheus Cunha ainda um nível para ser um titular intocável, aquele que assim, nem tem como disputar a posição. Ele não é um Júlio César. O Júlio César, quando barrou o Klemer, quando ele surgiu no Flamengo, rapidamente ele virou titular e assim, era impossível imaginar qualquer um ser humano no lugar do Júlio César. O Flamengo chegou a escapar de rebaixamentos por causa do Júlio César em alguns momentos. Várias atuações absurdas. Não por acaso, depois ele na Inter foi até eleito o melhor goleiro do mundo e tudo mais. É um goleiro acima da média. Eu acho que o Matheus Cunha ele é um bom goleiro, mas não acho que ele tem um nível assim tão elevado para você falar, não, o Rossi não tem chance, não vai jogar. Eu acho que tem que jogar, tem que botar o cara para ver como é que ele sai. E até acho que na eliminação da Libertadores, talvez o goleiro mais experiente fizesse a diferença ali. Aquele jogo lá em Assunção, ele falhou no segundo gol, no primeiro não saiu do gol, o segundo foi uma falha grave. No primeiro não saiu do gol e o terceiro gol, aquilo de uma ingenuidade que eu acho que assim, que não é nem... O cara não sabe isso, acho que é o nervosismo, a pressão, né? Estava 2-1 para o Olímpia, no momento que o Olímpia pressiona pelo terceiro gol da classificação, ele pede um tiro de meta, a falta, sei lá, e era escanteio. Ele pega a bola e joga assim com força para a bandeira de escanteio. Pô, pelo amor de Deus. Essa hora cai o goleiro, cai todo mundo. Né? A pressão está aumentando, 2-1. O time dos caras vem para cima, pô, pega a bola e cai. Cai meia hora, finge que fraturou, fica ali, rola. É isso, assim que funciona o futebol. Você tem a hora de esfriar um pouco. Esse negócio que o Palmeiras faz muito, todo mundo está fazendo agora. Quando o jogador se machuca, o goleiro cai. Né? O Palmeiras faz isso há um tempão. O Everton, se alguém, para não ficar com um a menos, alguém sente uma lesão, um jogador de linha, o Everton na hora ele cai. Agora todo mundo está fazendo, muita gente está fazendo isso. E são essas artimanhas são do jogo, cara. O adversário vai usar, se você não usar, você é um bobo. O fair play, não sei o que, tá bom, fair play é só eu que tenho fair play, o outro não tem fair play. E aquela hora ali eu achei assim, nessa partida especialmente, eu achei ele meio despreparado, inocente para um jogo daquele tamanho. Não que seja o culpado pela eliminação, ele é o último dos culpados. O culpado são os jogadores mais experientes, é o técnico, são os dirigentes, todos que permitiram que aquele vexame acontecesse. Mas ele, um goleiro mais experiente, talvez ele conseguisse minimizar o prejuízo. E minimizar o prejuízo poderia significar sobrevivência na competição. Nem que fosse uma disputa de penais, onde o Rossi poderia ser importante também, que ele tem também essa característica de pegar muitos pênaltis. Aliás, falando em pênaltis, o ex-time dele, o Boca, ganhou do Talheres nos pênaltis, agora na Copa Argentina no final de semana, né? E o Romero pegou pênalti 2 vezes, de novo. Pegou contra o Racing, pegou de novo agora. O Almagro foi, na verdade, o adversário, não o Talheres, o Almagro da segunda divisão. E se classificou com dificuldade o Boca, depois de um empate 2-2, de novo o goleiro. Estou falando isso porque vai ter Boca e Palmeiras e Boca, né? E são 2 times que empataram aí vários jogos. O Boca empatou 3-0 e 2-2. E o Palmeiras empatou 2-0, não é isso? E 1-1. Então, dos 8 jogos que esses times fizeram nas últimas fases, o Palmeiras empatou. O Palmeiras venceu 1, não venceu 2, na verdade, empatou 2. Venceu e o Boca empatou os 4. 3 do Boca foram 0-0 e 1 do Palmeiras foi 0. 4-0. Então, não é nenhum absurdo imaginar que isso vá para os pênaltis, que tem empate sem gol, esse tipo de coisa, num confronto. Pelo retrospecto dos times, e o Boca continua empatando e decidindo em pênaltis. Mas então eu acho que o Rossi, acho que ele deve jogar, imagino que ele joga, a não ser que o São Paulo realmente, com a volta do Matheus, se o Rossi não jogar dessa vez, acho que ele pode tirar férias já, ir para Buenos Aires, fazer alguma outra coisa, não vai jogar nunca, né? Porque vai jogar quando, cara? Não é possível, né? E assim, eu acho até a questão do cara estar treinando a semana inteira, o outro viajou, tomou um susto. Já vai saber, Mauro, já vai saber amanhã. É amanhã que o Flamengo joga? Amanhã. Flamengo Atlético Paranaense, né? Isso.
já vai saber logo se vai... Quem jogar amanhã vai jogar no... Tem uma questão importante para o jogo de amanhã, que é a ausência de Bruno Henrique, que está suspenso. O reserva imediato dele é o Cebolinha. Então, a lógica, se é que existe lógica na cabeça do Sampaoli, né, seria o Cebolinha jogar. Se ele não quiser arrumar problema, joga o Cebolinha. Porque ele bota o reserva do cara e tudo. Tal. Se ele põe Gabigol e Pedro juntos, e o Gabigol faz um bom jogo, ele vai ganhar um problema para domingo. Quem é que sai do time? O Pedro ou o Gabigol? Hoje me parece muito claro que é Pedro e Bruno Henrique no ataque. Independentemente de Arrascaeta jogar e tal, é o Pedro e o Bruno Henrique, pelo que aconteceu no jogo do Botafogo. Mas se o Gabriel jogar junto com o Pedro e ele for bem, vai começar uma discussão sobre Gabriel ou Pedro, porque o Bruno Henrique joga. Se jogar o Bruno Henrique, aí, pelo amor de Deus, aí vai todo mundo embora. Renuncia Landinha, a torcida devolve... Ele já tirou o Bruno Henrique contra o Botafogo, com a gente, esse cara tá maluco. Ali teve um detalhe, depois veio a informação, depois do jogo, de que ele foi dúvida até pro jogo, que os caras conseguiram esconder. Mas pra gente que tá sabendo, assim, vendo o jogo, não sabia... Os colegas lá do dia a dia do Flamengo depois trouxeram essa informação, que o jogador teve lá uma questão física durante a semana e talvez ali tenha resolvido poupá-lo. Mas ele não falou isso, foi a informação que circulou. Mas enfim, se não foi isso, não tinha sentido nenhum tirar o Bruno Henrique. Mas eu acho que tem essa questão também. Quem que vai substituir o Bruno Henrique? Se joga o Cebolinha, eu acho que é mais seguro para o Sampaoli. Se joga o Gabriel vai bem, ele ganha um problema para domingo. Quem é que joga na final? Gabriel ou Pedro? Porque hoje, me parece claro que o Pedro deve jogar. É a lógica. A fase do Gabriel não é boa, o Pedro não jogou uma boa partida. Né? Como antes também, no jogo internacional, o time melhorou quando ele entrou. Rendeu mais do que o Gabriel. Agora, se o Gabriel entra, faz gol, joga bem, aí começa aquela coisa. Gabriel ou Pedro? Pedro, Gabriel. E o Bruno Henrique vai jogar. Vai jogar com os três? Acho difícil. Que joga contra o São Paulo, o primeiro jogo de uma final mata-mata com os 3 atacantes. Então, tem isso também que o São Paulo deveria pensar desde já. O jogo de quarta, ele vai apontar muitas coisas para o jogo de domingo, né? O Mauro falou do Sérgio Romero, goleiro do Boca Juniors. Das últimas 9 cobranças, ele defendeu 10 de pênalti. Então, goleiro importante. Das 10 defendeu 9? Das últimas 19, ele defendeu 10. 19, tá. Não, você falou 9, 10. 19 defendeu 10. Então, ficou mais de 50%. Isso. Então, das últimas 19 tentativas, né, ele defendeu 10 pênaltis. Né? Então, já contabilizando as cobranças agora, né, dessa classificação contra o Almagro. Argentino. E a tendência, né, a gente espera, né, que o Palmeiras saia para o jogo e que o Boca vai tentar travar as duas partidas, né, tanto lá como cá. Essa é a tendência, né, quando a gente fala desse confronto pela semifinal da Libertadores. Também a gente tem que ver como é que os times vão retornar agora da data FIFA. Bom, falando desse Flamengo, o Mauro César levantou aí essa possibilidade, né, entra Pedro, entra Gabigol e no gol a gente também já tinha falado, Matheus Cunha ou Rossi? O que falar dessas escolhas aí que o São Paulo tem que fazer, Bruno Prado? Quando no ataque tem a referência do último jogo e pelo último jogo o Pedro merece ter uma sequência, né? Porque o time rendeu bem, ganhou do Botafogo no Engenhão, foi o único time que conseguiu vencer o Botafogo no Engenhão no Campeonato Brasileiro. Então acho que a tendência natural era seguir com Bruno Henrique e Pedro. E aí tem essa questão que o Mauro levantou. O Bruno Henrique não joga amanhã. Vamos ver o que vai fazer o Sampaoli, né? O Gabigol não vinha bem. Foi justo o Sampaoli colocar outra formação, porque o Gabigol não vinha jogando bem. Então, a tendência é Bruno Henrique e Pedro. Se ele utilizar só dois atacantes é o Bruno Henrique e Pedro. E no gol fica a dúvida, né? Porque o Rossi nunca jogou. Aí vamos ver se ele vai jogar amanhã. Então, se o Sampaoli pensa minimamente na possibilidade de jogar com o Rossi na final, ele tem que colocar o Rossi amanhã. Se ele não colocar, quer dizer que não vai jogar mesmo e o gol titular é o Matheus Cunha e o Rossi só vai jogar quando o Matheus tiver algum problema, alguma contusão, alguma coisa desse tipo. Então, se ele pensa nessa possibilidade, é amanhã que ele vai colocar e se o Rossi tiver uma atuação segura, aí pode ser que seja mantido.